Chega na ponta. Isso, para ter inovação, né, quem faz a inovação é a empresa, né, que acontece no mercado. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da Confederação Nacional da Indústria e do presidente Robson Braga de Andrade, agradecemos o convite para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos para instrução do PLC 77, que dispõe sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e inovação, em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Considerada sobre todos os pontos de vista um importante avanço na reformulação do marco regulatório da inovação, a Emenda Constitucional 85 abre caminho para importantes atualizações na legislação vigente, estimulando o aumento da inovação da indústria estabelecida no Brasil, o fortalecimento do ecossistema de inovação do país e o desenvolvimento de competências para inovar. A inovação é fundamental para aumentar a produtividade das indústrias que operam no Brasil e fortalecer globalmente a competitividade. Nenhum outro setor da economia está mais envolvido com a causa da inovação do que o industrial. A indústria é quem mais investe em pesquisa, desenvolve tecnologias e novos conhecimentos, produtos e processos produtivos mais eficientes. Nós vivemos uma grande revolução da ciência, tecnologia e inovação. As revoluções digital, biotecnológica, nanotecnológica e cognitiva estão mudando as regras da produção e dos serviços. Trata-se de uma era de conhecimento sem precedentes, de poder tecnológico e inovação inconcebíveis. Estamos conectando pessoas e coisas em escala inimaginável. E vamos usar esse conhecimento para melhorar a forma como trabalhamos, gerenciamos equipes e desenhamos organizações. Essas revoluções tecnológicas estão forjando o futuro, determinando os setores econômicos que irão florescer e o bem-estar que será gerado, como as pessoas irão progredir e como a sociedade irá avançar. O Brasil hoje se encontra em posição desfavorável nos principais rankings de inovação e competitividade do mundo. Caímos 9 posições no Índice Global de Inovação do INSEAD. O INSEAD é um dos principais think tanks de escola de negócios e de inovação do mundo, ficando em 70º lugar o Brasil, em 141 países. No Índice Global de Competitividade 2015-2016 do World Economic Forum, caímos 18 posições, ficando em 75º lugar. Se não efetuarmos mudanças significativas no ambiente institucional e regulatório da inovação, levaremos 34 anos para atingir o valor de 2% de investimento em P&D em relação ao PIB. Eu vou repetir. Se não efetuarmos mudanças significativas do ambiente institucional e regulatório da inovação no Brasil, levaremos 34 anos para atingir o valor de 2% de investimento em P&D em relação ao PIB. Esse cálculo aqui é uma taxa média do crescimento do investimento em P&D em relação ao PIB, projetada até chegar nos 2%. Foi assim que nós produzimos na CNI esse dado. A Coreia, hoje, investe 4,15%. O Japão, 3,47%. A Alemanha, hoje, 2,85%. E os Estados Unidos, 2,73%. A CNI entende que o PLC 77 vai ao encontro dos interesses defendidos por essa instituição e pelo setor industrial, ao aprimorar o ambiente institucional e regulatório da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação no país. O projeto de lei revê e amplia dispositivos imprescindíveis ao aprimoramento da estrutura de CTI no país, bem como traz elementos que reforçam a cooperação entre os setores público, privado e científico.
Amplia também o potencial inovador do Parque Industrial Brasileiro, modernizando as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação essenciais à competitividade do país no cenário internacional. A soma de esforços resultantes da aprovação desse projeto de lei permitirá elevarmos o desenvolvimento tecnológico brasileiro a patamares internacionais de produtividade e eficiência, com significativo impacto no desenvolvimento econômico e social brasileiro. Para a indústria, as propostas de políticas endereçadas por esse projeto de lei fortalecem a Agenda Nacional de Inovação e Desenvolvimento, com destaque para apoio à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos. Simplificação da relação universidade-empresa para desenvolvimento de projetos de PDI por meio da possibilidade do pesquisador público, sobre regime de dedicação exclusiva, exercer atividades remuneradas de pesquisa, bem como facilitando o processo de transferência de tecnologia, entre outros. A consolidação de instrumentos de fomento à inovação empresarial e sua conexão com os ICTs. Entendemos, contudo, que podemos aprimorar o atual texto de forma a mantê-lo ainda mais claro e coerente às demandas do setor industrial. Eu não vou mencionar aqui os pontos que a gente acredita que poderiam ser aprimorados no sentido de esclarecer, porque nós já tivemos oportunidade de mencionar isso aos senadores, né? Então, são apenas alguns ajustes. Senhoras e senhores, o PLC 77 sozinho não fará a mudança significativa que precisamos. É necessário irmos além. Acreditamos que é preciso mudar a cultura do país de forma a colocar a inovação no centro das estratégias empresariais e das políticas, no curto, médio e longo prazos. Empresários, inventores, cientistas, formuladores de políticas, legisladores, são as engrenagens da inovação. Conhecimento é o óleo, capital, talento e criatividade são a ignição. O Brasil também pode acessar esses ativos. É o ecossistema da inovação que liga esses ativos e que cria plataformas para ampliar a inovação e ultrapassar as barreiras que as limitam. A CNI reforçou o seu compromisso com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, ao dar um locus estratégico à inovação e à produtividade em seu mapa estratégico da indústria 2013-2022 e localizando a educação, incluídos os engenheiros e tecnólogos, como base para ampliar a competitividade e a sustentabilidade. A mobilização empresarial pela inovação, movimento que é coordenado pela CNI, acredita que, para obtermos sucesso e prosperidade hoje e no futuro, é fundamental que os setores empresarial público, a academia, trabalhem de maneira conjunta e coordenada para fortalecer a estratégia de inovação do país. Nós, a MEI, coordenada pela CNI, propomos ainda o aprimoramento do marco regulatório da inovação, porque entendemos que, além dos pontos colocados no PLC 77, nós poderíamos ainda avançar com o marco regulatório da inovação, além de contemplar a questão da propriedade intelectual e a fiscalização da Anvisa. Acreditamos que esses pontos devem avançar muito no Brasil. O marco institucional da inovação, revisando o atual modelo da governança no país hoje e aprimoramentos institucionais, bem como monitoramento e avaliação de políticas públicas que dizem respeito à inovação, tanto no Executivo quanto no Legislativo. O financiamento à inovação, ao propor fortalecer o financiamento e reforçar estímulos por meio de isenções fiscais e subvenção econômica. Precisamos aumentar muito a subvenção econômica no país. Inserção global via inovação, por meio de estímulos ao desenvolvimento e retenção de centros de PDI no país,
internacionalização das nossas empresas e a conexão entre inovação e comércio exterior, de forma a termos uma pauta de exportações mais robusta, com maior valor agregado. Recursos humanos para inovação, atuando no ensino básico e médio, tecnólogos, com destaque para o fortalecimento das engenharias no país. Pequenas e médias empresas inovadoras e startups, ao ampliar o estímulo ao empreendedorismo inovador, as empresas de base tecnológica e startups. Senhoras e senhores, a conjuntura econômica mostra-se ainda mais desafiadora. Superar os desafios depende da obstinação pela excelência e tomada de decisões que contribuam para posicionar o Brasil como uma das principais economias do mundo. Os desafios são muitos e a nossa capacidade de vencê-los depende da nossa ousadia em inovar no âmbito das empresas, das políticas públicas e do marco regulatório do país, gerando maior segurança jurídica e institucional. Precisamos incentivar CTI com sentido de urgência. A razão é que o mundo, as informações e as tecnologias se movem cada vez mais rápido. Nesse exato momento, nossos competidores não estão parados. Ao contrário, eles estão pesquisando, desenvolvendo novas tecnologias e inovações disruptivas. Precisamos acelerar o passo ou ficaremos para trás e perderemos cada vez mais espaço na competição global, perdendo também qualidade de vida para a nossa população. Essa é a realidade e esse deve ser o principal condicionante de nossas ações. Através desses esforços conjuntos, poderemos melhor entender e estimular o potencial de CTI para tornar o Brasil, de fato, uma nação inovadora. Muito obrigada.